Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos dar início ao estudo de um tema muito importante na matemática, que é a trigonometria. Trigonometria é uma palavra grega que pode ser decomposta em duas palavras. Trígonos, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Portanto, aquilo que estamos aqui a falar não é mais do que medidas de triângulos. E, efetivamente, o triângulo, embora seja o polígono com menor número de lados, é muito importante em processos de determinação de distâncias e também na resolução de vários problemas, quer do foro matemático, quer de problemas do nosso dia-a-dia. Ora então, vamos lá começar e para tal precisamos de um triângulo retângulo. Ora, o nosso triângulo retângulo, vamos aqui fazer uma pequena revisão, nomeadamente o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, e que é o maior lado dos triângulos retângulos. Depois temos os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus e que são os catetos. Ora, é muito importante na trigonometria ter em consideração sempre o ângulo alfa. Ora, o ângulo alfa, nós podemos escolher este que está aqui, vou aqui pô-lo a amarelo, e portanto, se eu pensar no ângulo alfa, tenho aqui um lado que se opõe ao ângulo alfa e, portanto, chamamos-lhe cateto oposto. Por outro lado, temos aqui um cateto que ajuda a formar o ângulo alfa e, portanto, este é o cateto adjacente. E isto é importante na determinação das razões trigonométricas. Ora, o que é isto? Ora, com os três lados do triângulo, nós conseguimos definir razões, como por exemplo, eu posso definir a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Eu posso definir a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Posso definir também a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Também posso definir a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. E estas são as 4 razões que eu consigo definir com os lados do triângulo. Bom, também poderia definir a hipotenusa sobre cada um dos catetos, mas na prática, aquelas que nos vão ser úteis para estudar este ano vão ser estas 3. O cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa e o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A esta primeira razão, nós damos o nome de seno do ângulo alfa e representamos do ponto de vista matemático assim. À segunda razão, damos o nome de cosseno do ângulo alfa e representamos assim, cos de alfa. E à última razão, damos o nome de tangente do ângulo alfa e representamos por TG em português. Nas calculadoras e em muitos manuais já aparece tan, assim como o seno muitas vezes aparece sin, porque foi adotada a nomenclatura americana, ou inglesa, se quisermos. Ora bem, então, estas são as razões trigonométricas entre os lados de um triângulo retângulo. Ora então, vamos pegar aqui do nosso triângulo retângulo e vamos escrever as razões trigonométricas usando as letras da figura. Portanto, repara que a nossa hipotenusa,
que é o maior dos lados do triângulo, é representada pela letra A. Relativamente ao ângulo alfa, a letra B representa o cateto oposto. E, em relação ao cateto adjacente, este é representado pela letra C. Ora então, se o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então vamos escrever B sobre A. Se o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vamos escrever C sobre A. E por fim, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, portanto, B sobre C. E assim estas são as nossas razões trigonométricas e, como estamos num triângulo retângulo, são razões trigonométricas de um ângulo agudo. Vamos então ver um exemplo de aplicação e vamos escrever as razões trigonométricas do ângulo assinalado. Portanto, neste caso, o ângulo que nos interessa é este que está aqui assinalado a rosa e que eu estou a pintar de verde. E, portanto, novamente, ângulo de 90 graus, este lado é a hipotenusa. Este é o cateto que ajuda a formar o ângulo, portanto, é o cateto adjacente. Este é o cateto que está oposto ao ângulo e, portanto, é o cateto oposto. Então, vamos lá escrever. O seno do ângulo do alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, ficará x, que eu não conheço, sobre 10. O seno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e, portanto, neste caso fica 6 sobre 10. Como ambos as partes da fração são números pares, eu posso reduzir dividindo por 2. Por fim, a tangente do ângulo será o cateto oposto sobre o cateto adjacente, portanto, será x, que eu não conheço, sobre 6. Ora, vamos aqui fazer um cálculo auxiliar, pois, uma vez que estamos dentro do triângulo retângulo, é válido o teorema de Pitágoras. O que é que nos diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 64. E, portanto, como x é positivo, vou dizer que x é a raiz quadrada de 64, ou seja, 8. E, portanto, vou aqui nas nossas razões, substituir o x por 8, reduzir as frações por 2 e a mesma coisa na tangente. 8 sextos, que dará 4 terços. Ora então, temos aqui outro exemplo. Temos aqui o nosso ângulo alfa. Vamos então escrever as razões trigonométricas. O seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Como nos falta aqui o valor da hipotenusa, vamos primeiro fazer um cálculo auxiliar, onde vamos usar o teorema de Pitágoras, que, como já toda a gente sabe, nos diz que a hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora bem, então, substituindo os valores conhecidos, hipotenusa ao quadrado será 3,5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Continhas, 3,5 ao quadrado é 12,25,
mais 144, e como a hipotenusa é um valor positivo, então é a raiz quadrada de 156,25, que dá aproximadamente 12,5. Ora, então vamos cá escrever as nossas razões. Sendo alfa cateto oposto, portanto 3,5, sobre a hipotenusa, ou seja, 12,5. Vamos reduzir. Eu costumo multiplicar por 10 para tirar as casas decimais. Cada um de vós fará como entenderes. Ora, reduzindo agora por 5, dá 7 sobre 25. Cosseno de alfa será o cateto adjacente, portanto, 12 sobre 12,5, novamente multiplicando por 10 e reduzindo por 5. Portanto, ficamos com 24 sobre 25. Finalmente, a tangente é o cateto oposto, 3,5, sobre o cateto adjacente, que é 12, novamente continhas, e reduzindo por 5, 7 sobre 24. E, portanto, temos as três razões determinadas e reduzidas. Ora, mais um exemplo. Agora queremos determinar o valor de K, sabendo que o seno do ângulo θ é 12 sobre 13. Portanto, está aqui o nosso ângulo θ e este é o K que eu quero determinar. Portanto, é o cateto oposto ao ângulo θ. Ora, sabendo que o seno de θ é igual a K sobre 26, então, substituindo pela informação que nos dão no enunciado, o seno de θ é 12 sobre 13, portanto, 12 sobre 13 é igual a K sobre 26. Ora, continhas, K é igual a 24. E está descoberto o nosso K. Outro exemplo semelhante. Agora, damos a tangente deste ângulo beta e queremos descobrir o K. K é o cateto adjacente e, portanto, como a tangente de beta é o cateto adjacente sobre 9, se eu substituir, como há bocado, a tangente de beta por 0,6, então K é igual a 0,6 vezes 9, ou seja, 5,4. E está resolvido o nosso problema. Então, chegou ao fim a nossa primeira aula de trigonometria. Foi só uma introdução às razões trigonométricas. Vejam as próximas aulas para aprender mais sobre este tema tão importante.